Você já se sentiu assim? Não é apenas cansaço, é um peso. Uma sensação de que, não importa o quanto você durma, você nunca acorda realmente descansado. É como se uma nuvem cinzenta pairasse sobre sua mente, tornando as cores do mundo um pouco mais opacas e a esperança um pouco mais distante. Um peso que você não consegue explicar com palavras. É a sensação de viver no piloto automático. Você cumpre suas tarefas, responde às mensagens, sorri nos momentos certos, mas por dentro, o motor da sua alma parece estar desligado. A comida perde um pouco do sabor. A música já não arrepia como antes, e a paixão por aquilo que você ama fazer parece um eco distante. Você está presente de corpo, mas sua essência parece estar a quilômetros de distância, presa em um nevoeiro denso. Muitas vezes, atribuímos isso ao estresse do trabalho, aos problemas do dia a dia ou a uma fase ruim. Mas e se for algo mais? E se esses sentimentos forem os tremores de um conflito que acontece numa dimensão que não vemos? Uma batalha espiritual. Fique comigo, pois hoje vamos desvendar 3 sinais claros de que você pode estar nela. E mais importante, como reagir para vencer. Este é Lucas. Para quem olha de fora, ele tem uma vida boa. Um emprego estável como designer, uma família que o ama, uma fé que sempre foi seu alicerce. Mas, nos últimos meses, esse alicerce parece estar rachando. Ele se lembra de como costumava acordar antes do despertador, com uma canção no coração, ansioso por aquele momento de paz com Deus, antes que a correria do dia começasse. Era fácil, era leve. Agora, a oração parece um monólogo para o teto. As palavras que antes fluíam com sinceridade, hoje soam ocas, repetitivas. Ele abre a Bíblia, mas as letras parecem apenas manchas de tinta no papel, sem vida, sem falar ao seu espírito. A comunhão que era sua fonte de força tornou-se apenas uma obrigação silenciosa e frustrante, o que só aumenta seu sentimento de culpa e distância. Ele se levanta e caminha pela casa. Ao passar pela sala, vê seu notebook sobre a mesa de trabalho. Ele é um designer gráfico, um criador. Sempre amou transformar ideias em imagens. Mas agora, sentar-se para criar é uma tortura. A tela em branco parece zombar dele, e a criatividade, que antes era uma fonte abundante, secou. É como se a própria fonte de seus dons estivesse sendo bloqueada, sufocada. Ele vai até a cozinha preparar o café. O aroma enche o ar, mas não lhe traz conforto. Ele se apoia na bancada e sua mente começa a correr. É só o projeto novo que está me esgotando. Ele pensa, preciso de férias. Ele tenta se convencer com desculpas lógicas, mas no fundo de sua alma, uma pequena voz sabe que não é apenas isso. A exaustão que ele sente é mais profunda. É uma exaustão de espírito. Ele passa pelo quarto do filho e o observa dormir. Lembra que, na noite anterior, Davi pediu para brincar, mas Lucas respondeu com impaciência, dizendo que estava cansado. A culpa o atinge. Ele ama sua família mais do que tudo, mas um desânimo persistente o impede de ser o pai e o marido que deseja ser, criando pequenas fissuras em seus relacionamentos mais preciosos. O que Lucas ainda não percebe com clareza é que ele não está apenas esgotado. Ele está no epicentro de uma batalha. E o primeiro sinal, aquele que muitas vezes ignoramos, já se instalou em sua rotina, disfarçado de cansaço, bloqueio criativo e desânimo. Este será o nosso ponto de partida para entender o que realmente está acontecendo. O que acabamos de ver na rotina de Lucas nos leva diretamente ao primeiro e mais sorrateiro sinal de uma batalha espiritual.
um sentimento persistente de opressão, desânimo e apatia espiritual. Note a palavra-chave: persistente. Não é uma tristeza que vem e vai por uma razão clara. É uma névoa constante que se recusa a dissipar, não importa as circunstâncias. Esse tipo de opressão tem um objetivo claro: isolar você. Ela sussurra mentiras para te convencer de que você é o único que se sente assim. Ela quer te afastar da comunhão, da oração e da sua própria família, criando uma ilha de desespero onde você se sente completamente só, mesmo cercado de pessoas. É uma tática de guerra para cortar suas linhas de suprimento espiritual. Vemos isso claramente quando Lucas chega ao escritório. Ele força um bom dia aos colegas. O ambiente está vibrante, pessoas conversando, rindo, planejando o dia. Mas para Lucas, todos esses sons parecem distantes, abafados, como se ele estivesse no fundo de uma piscina. A opressão cria uma barreira invisível entre ele e o mundo. Ele se senta em sua mesa e encara o monitor. O projeto, que antes o animava, agora parece uma montanha impossível de escalar. Cada tarefa simples exige um esforço hercúleo. A voz do desânimo é incessante em sua mente. Você não é bom o suficiente. Você perdeu o talento? É questão de tempo até todos perceberem que você é uma fraude. Essa não é a voz da autocrítica construtiva. É a voz do acusador. Na batalha espiritual, o inimigo não ataca apenas seus sentimentos, mas sua identidade. Ele mira naquilo que Deus te deu, seus dons, seu chamado, seu valor, e tenta distorcer e diminuir tudo, até que você não se reconheça mais. Lucas, o criador talentoso, agora se sente como uma farsa. Na hora do almoço, ele evita os colegas e come sozinho, rolando o feed do celular. Vê fotos de amigos da igreja em um evento que ele não teve ânimo para ir. Eles parecem felizes, cheios de vida. Em vez de se alegrar por eles, ele sente uma pontada de ressentimento e alienação. Eu não pertenço mais a esse lugar. A mentira ecoa em seu coração, aprofundando ainda mais o isolamento. Ele tenta reagir, coloca os fones de ouvido para ouvir uma pregação. Mas as palavras do pastor, que deveriam trazer vida, parecem apenas destacar suas falhas. A mensagem sobre vitória soa como uma acusação à sua derrota. A sobre-esperança parece zombar de seu desespero. A opressão distorce a própria verdade, transformando o remédio em veneno. Este é o auge da eficácia do primeiro sinal. Quando até as ferramentas espirituais que deveriam te fortalecer começam a parecer armas usadas contra você. É nesse ponto que muitos desistem, acreditando que não há mais solução. Mas é exatamente aqui, no ponto mais baixo, que a primeira estratégia de contra-ataque deve ser ativada. Como reagir? A primeira reação não é um sentimento, é uma decisão, é o reconhecimento. No fundo do poço, Lucas finalmente para de tentar racionalizar. Ele não diz mais "estou cansado" ou "estou estressado". Em um sussurro quebrado, ele admite a verdade para Deus. "Senhor, eu não aguento mais. Isso não sou eu. Tem algo errado. Me ajuda." Este clamor sincero é o primeiro passo. É admitir que a força humana não é suficiente. É nomear o problema. Isto é uma guerra. A partir do momento que você entende que não está lutando contra sua mente ou seu corpo, mas contra principados e potestades, você muda sua postura. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser um soldado em posição de defesa. Então, vem a segunda ação, a mais poderosa contra o espírito de opressão: o sacrifício de louvor. O que é isso?
É louvar quando você não sente vontade. É cantar quando sua alma está chorando. É declarar as verdades de Deus quando sua mente está cheia de mentiras. Não é hipocrisia. É uma declaração de guerra. É um ato de fé pura. No início, é quase doloroso. As vozes do desânimo gritam ainda mais alto para abafar a música. Patético. Isso não vai adiantar nada. Deus nem está te ouvindo. Lucas fecha os olhos, forçando-se a se concentrar na letra. Ele não canta, apenas escuta. É um esforço monumental, como caminhar contra um vento forte. Mas ele persiste. A canção termina e outra começa. Ele aumenta um pouco o volume. Então, timidamente, seus lábios começam a se mover, murmurando uma frase da letra. Mesmo em meio à dor, tu és Deus. É fraco, quase inaudível, mas é uma semente. Uma semente de resistência plantada no solo árido do seu coração. O louvor, mesmo sussurrado, muda a atmosfera espiritual. Ele tira o foco do tamanho do problema e o coloca no tamanho de Deus. Ele nos lembra de quem está no controle. A opressão prospera quando olhamos para dentro e para baixo. O louvor nos força a olhar para cima. E é quando olhamos para cima que a névoa começa, lentamente, a se dissipar. Não é um evento mágico e instantâneo. A batalha não acaba ali. Mas algo crucial mudou. Uma pequena brecha de luz atravessou a nuvem escura. Lucas ainda se sente cansado. Mas agora, misturado à exaustão, há um pingo de esperança. Ele ligou o carro. A primeira arma foi usada. A primeira reação foi executada. Ele está a caminho de casa. Mas agora, ele sabe que está em uma luta e tem as armas para não ser derrotado. A pequena vitória de Lucas no carro foi crucial. Ele usou a arma do louvor para perfurar a névoa da opressão. Mas a batalha espiritual raramente é vencida em um único confronto. Se o inimigo não consegue te derrotar te isolando por dentro, ele tentará te derrubar te isolando por fora. E isso nos leva diretamente ao segundo sinal: conflitos e divisões inexplicáveis. Preste muita atenção a isso. Não estou falando dos desentendimentos normais que todo relacionamento saudável tem. Falo de algo diferente. Falo de discussões que surgem do nada, por motivos triviais. Falo de palavras que são tiradas de contexto, de uma sensibilidade extrema, onde tudo vira uma ofensa pessoal. É um padrão de atrito constante que desgasta os laços. O objetivo dessa tática é claro: quebrar a unidade. A palavra nos diz que um cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Em um casamento cristão, essas dobras são você, seu cônjuge e Deus. Se o inimigo consegue te afastar de Deus com a opressão e te afastar do seu cônjuge com a divisão, o cordão se desfaz e você se torna um alvo muito mais frágil. Aqui vemos a estratégia em ação. As palavras de Ana são simples e factuais. Mas, através do filtro da batalha espiritual, Lucas ouve uma acusação. Você está atrasado. Você não se importa. Você está falhando aqui também. A sensibilidade dele está tão aguçada que uma observação se torna um ataque. É como se o inimigo colocasse óculos de distorção em nossos ouvidos. E sua resposta é imediata, vinda de um lugar de dor e não de amor. Eu tive um dia péssimo, Ana. Mal consegui trabalhar. Um pouco de compreensão seria bom. Ele responde, com um tom áspero que ele mesmo não percebe. A defensiva em sua voz desarma o pequeno sorriso de Ana instantaneamente. A semente da discórdia foi lançada em solo fértil. Ana, que também teve um dia exaustivo com a casa e com o filho, agora se sente atacada. Compreensão? Eu estou o dia todo correndo com o Davi, arrumando tudo,
e a única coisa que eu disse é que você demorou. Me desculpe se eu me preocupo com você. A conversa, que começou com um simples oi, escalou para um confronto em segundos. Perceba a irracionalidade. O assunto não é mais o jantar ou o atraso. Agora é sobre falta de apoio, sobre quem tem o dia mais difícil, sobre não se sentir valorizado. O inimigo é mestre em usar uma pequena faísca para incendiar a floresta inteira, trazendo à tona inseguranças e frustrações passadas para alimentar o fogo do momento presente. Este é o resultado desejado pelo inimigo. Duas pessoas que se amam, agora feridas e isoladas sob o mesmo teto. A vitória de Lucas no carro parece ter sido roubada. Mas é neste momento de derrota aparente que a segunda reação precisa ser ativada. E ela se baseia em um princípio que o inferno não pode suportar: a humildade. Como reagir? A primeira ação é o silêncio estratégico. Quando você perceber que a discussão está se tornando irracional, que as acusações estão voando, a coisa mais espiritual a fazer é calar a boca. Não para ceder ou por desprezo, mas para parar de dar munição ao inimigo. Cada palavra dura que você diz é uma arma que ele usará contra sua própria família. No silêncio, a segunda ação acontece: a oração interna. Mesmo enquanto a outra pessoa fala, você pode clamar em espírito: Espírito Santo, me ajude. Não me deixe reagir na carne. Traga a sua paz para este lugar agora. Isso muda o foco da sua defesa pessoal para a busca da intervenção divina. Você para de lutar contra seu cônjuge e começa a lutar pela sua aliança. Finalmente, vem a arma que destrói fortalezas: o poder do perdão e da humildade. A batalha pela unidade exige que alguém dê o primeiro passo. E esse passo não é dizer, me desculpe, mas você também errou. É um pedido de perdão unilateral e genuíno, que assume a responsabilidade pela própria parte no conflito, por menor que seja. Lucas se aproxima de Ana. Sua voz está calma agora. Ana, me perdoa. A forma como eu falei com você na cozinha foi errada. Não tem desculpa. Eu estou passando por um momento muito difícil e, em vez de me abrir com você, eu te ataquei. A culpa não é sua. Me perdoa. Ele não tenta se justificar, apenas assume sua falha. Este ato de humildade é como jogar água em um incêndio. Ele quebra o ciclo de acusação e defesa. A vulnerabilidade de Lucas desarma a mágoa de Ana. Ela se vira, os olhos cheios de lágrimas, e a raiva dá lugar à compaixão. Eu também sinto muito, ela diz. Eu sei que você não está bem. Eu só sinto sua falta. O muro entre eles desmorona. Eles se abraçam. O silêncio que antes era pesado e hostil, agora é um silêncio de reconciliação e paz. A unidade foi restaurada. O ataque foi frustrado. A segunda reação foi executada com sucesso. Eles aprenderam que o verdadeiro inimigo não era um ao outro, mas a força espiritual que estava tentando desesperadamente separá-los. E juntos, eles são infinitamente mais fortes. Após a tempestade do conflito, a paz que Lucas e Ana sentem é real. Eles reforçaram a aliança e frustraram um ataque de divisão. É em momentos assim que podemos baixar a guarda, pensando que a guerra acabou. Mas, muitas vezes, é exatamente o oposto. Quando o inimigo falha em nos oprimir e em nos dividir, ele lança seu ataque mais direto e desesperado. Isso nos leva ao terceiro sinal de uma batalha espiritual: ataques diretos à sua fé e à sua mente. Este é um bombardeio mental. Não são apenas sentimentos ruins ou desentendimentos. São pensamentos, dúvidas e acusações
que parecem surgir do nada, com uma intensidade assustadora, mirando o próprio fundamento da sua crença. Esses ataques vêm de várias formas. Primeiro, as dúvidas paralisantes. Não são questionamentos teológicos saudáveis, mas pensamentos persistentes e corrosivos como: e se nada disso for real? Será que Deus realmente se importa com você? Suas orações não estão funcionando. Por que você continua perdendo seu tempo? O objetivo é erodir sua fé de dentro para fora. Depois, vêm as acusações. O inimigo, que a Bíblia chama de o acusador dos irmãos, abre o arquivo de todos os seus erros passados. Cada pecado, cada falha, cada palavra impensada é jogada em seu rosto, repetidamente. A mensagem é sempre a mesma: você não tem conserto. Você é indigno. Depois do que você fez, como ousa se aproximar de Deus? Este é um exemplo perfeito do ataque. Um dardo inflamado lançado no meio de um momento puro. O pensamento não parece ser de Lucas. É invasivo, hostil e contrário a tudo que ele acredita. Isso o choca e o perturba profundamente. Ele tenta ignorar, balançando a cabeça sutilmente, como se para espantar uma mosca. Ele dá boa noite ao filho e sai do quarto, visivelmente abalado. Mais tarde, no seu quarto, sentindo a necessidade de se reconectar com a verdade, Lucas pega sua Bíblia. Mas ao abri-la, sua mente se torna um turbilhão. A acusação sobre a briga com Ana volta, mas agora distorcida. Viu só? Você se diz cristão, mas trata sua esposa daquele jeito. Imagens de erros do seu passado distante piscam em sua mente, trazendo uma onda de vergonha. Ele tenta ler um salmo, mas pensamentos blasfemos e imagens impuras que ele jamais escolheria ter invadem sua mente, tentando profanar aquele momento sagrado. Ele se sente sujo, um hipócrita. A angústia é tão grande que ele fecha a Bíblia com força. O refúgio se tornou um campo de batalha e ele sente que está perdendo. A confissão de Lucas é um ato de coragem e a reação de Ana é a personificação da sabedoria. Ela não o julga. Ela segura sua mão e diz com firmeza: Lucas, escute, esses pensamentos não são seus, são ataques. A Bíblia os chama de dardos inflamados do maligno. A sua mente virou o alvo principal, porque é o último recurso dele. Essa confirmação é a primeira parte da reação: discernir a origem do ataque. Você precisa entender que um pensamento que entra na sua mente não é necessariamente um pensamento seu. Quando você reconhece que são projéteis vindo de fora, você para de se culpar por eles. Você não toma posse da mentira. Isso, por si só, já tira muito do poder do ataque. Agora vem o contra-ataque. Como Jesus reagiu quando foi tentado no deserto? Ele não argumentou. Ele não usou sua própria lógica. A cada ataque de Satanás, ele respondia com a mesma frase poderosa: está escrito. Ele usou a única arma que pode derrotar a mentira: a verdade da palavra de Deus. Esta é a espada do Espírito. Para o pensamento, Deus não está te ouvindo, Lucas encontra o Salmo 116 e declara em voz alta no quarto: eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. A sua voz, que antes era de dúvida, agora é de autoridade. Ele não está apenas lendo, está proclamando a verdade sobre a mentira. Para a acusação, você é um pecador sujo e condenado. Ele vira para Romanos 8:1 e declara com ainda mais força: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Cada palavra dita em voz alta parece limpar o ar, dissipando a escuridão mental que o atormentava. Existe um poder imenso em verbalizar a Escritura.
Falar a palavra de Deus em voz alta silencia a voz do inimigo, fortalece o seu próprio espírito e declara a verdade no mundo espiritual. A espada do Espírito não foi feita para ficar na bainha. Ela foi feita para ser empunhada e usada ativamente na batalha. Lucas e Ana terminam de joelhos, orando juntos. Lucas não se sente mais como uma vítima passiva dos seus pensamentos, mas como um soldado equipado e vitorioso. Ele aprendeu a se defender. O ataque final foi o mais feroz, mas a resposta foi a mais poderosa. Ele venceu a batalha da mente usando a arma infalível da verdade de Deus. Na manhã seguinte, o sol nasce. É o mesmo sol de ontem, o mesmo quarto, a mesma rotina. Mas algo fundamental mudou. Lucas não acordou em um mundo sem problemas, mas ele acordou de um sono espiritual. Ele não é mais uma vítima passiva das circunstâncias, mas um soldado consciente da batalha ao seu redor. A vitória na guerra espiritual não significa que os ataques cessarão. Significa que você não é mais pego de surpresa. Significa que você reconhece as táticas do inimigo e sabe exatamente quais armas usar para contra-atacar. A paz que Lucas sente agora não vem da ausência de conflito, mas da confiança de que ele está equipado por Deus para vencer. A história de Lucas é uma ilustração do que acontece quando decidimos reagir. Vimos os 3 sinais claramente. Primeiro, a névoa da opressão e do desânimo, que tenta te sufocar em solidão e apatia espiritual. Ela te faz sentir como se estivesse se afogando em câmera lenta, perdendo o fôlego e a alegria de viver. Contra essa opressão, aprendemos a usar a arma do louvor. Um louvor sacrificial que declara a soberania de Deus, mesmo quando não sentimos nada. O louvor quebra correntes, muda a atmosfera espiritual e nos força a tirar os olhos do problema e colocá-los na grandeza do nosso Deus. Vimos o segundo sinal: as sementes da divisão. Aqueles conflitos que surgem do nada, transformando pequenas coisas em grandes batalhas para quebrar a unidade em sua casa e em seus relacionamentos mais importantes. O objetivo do inimigo é isolar para conquistar. Por fim, vimos o terceiro e mais direto sinal: os dardos inflamados na mente. Aquele bombardeio de dúvidas, acusações e pensamentos impuros, projetado para atacar a raiz da sua fé e te fazer sentir condenado e distante de Deus. E contra este ataque frontal, aprendemos a empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, declarando as verdades da Escritura em voz alta, silenciando cada mentira do acusador com um poderoso "está escrito". A verdade da palavra é a arma que destrói fortalezas mentais. Talvez, enquanto assistia à jornada de Lucas, você tenha se identificado. Talvez você esteja sentindo o peso da opressão, enfrentando conflitos em casa ou lutando contra pensamentos que te atormentam. Quero que você saiba de 3 coisas. A batalha é real. Você não está sozinho. E mais importante, você não está indefeso. A vitória começa hoje. Começa com a sua decisão de não aceitar mais a derrota como normal. Identifique qual desses sinais está mais presente em sua vida agora e escolha, intencionalmente, aplicar a arma espiritual que aprendemos. Comece com um louvor, mesmo que sussurrado. Dê o primeiro passo para o perdão. Abra sua Bíblia e declare uma verdade em voz alta. Não lute essa batalha em silêncio. Se esta mensagem te ajudou, compartilhe este vídeo. Você pode ser a resposta para a oração de alguém que está se sentindo exatamente como Lucas se sentia no início. Lembre-se sempre,
A vitória não é a ausência de guerra, mas a presença e o poder de Deus lutando em você e através de você. Fique firme. Você foi criado para vencer.